Estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando sobre mitos e verdades sobre os alimentos. Participa com a gente, tá? 1938719620. Se você preferir, tem e-mail, açãonacional@rs21.com.br. Nós ainda estamos nas redes sociais, twitter, tá? .com/Ação Nacional, tem também pelo Facebook, facebook.com/Ação Nacional. Qual é a sua dúvida quando o assunto é alimentação? Qual é o mito que você quer tirar a dúvida? A gente está tirando de vários aqui, já falamos sobre chocolate, vamos falar sobre leite nesse bloco, enfim, tem uma série de assuntos importantes. Você participando, concorre ao livro, tá? Que vai falar sobre alimentos contra o câncer, um livro super importante que vai te ajudar, quem sabe, a ter uma vida mais saudável, uma dieta mais equilibrada. Então não deixa de participar com a gente, tá bom? Nós falávamos sobre o chocolate, teve gente aqui que perguntou também sobre uma pessoa que fala que tem um problema cardíaco há 3 anos e que ela faz vários exames, na maioria das vezes ela passa mal após se alimentar. Se existe a possibilidade de ser alguma alergia, dá para a gente dar um diagnóstico nesse sentido para a Cida? Obrigada pela participação, Cida. Eu aconselharia a Cida a buscar um acompanhamento individual, né? Uma orientação nutricional mais individualizada, porque a gente precisa entender todo o histórico, né? Para realmente descartar outras possibilidades, né? Porque não dá para afirmar apenas com o que ela nos perguntou, com o que ela nos relatou, se é ou não um caso de alergia, né? Depende de como ela faz essa refeição, o que está presente nessa refeição. Então, eu acho que ela poderia realmente buscar o aconselhamento nutricional individualizado, Karina. Eu acho mais prudente, seguro, mais né? seguro, isso. A gente recebe dúvida aqui também da Mônica, ela tem gastrite. A pessoa tem que ter uma dieta alimentar específica, Priscila? Seria bom, né? A gente não recomenda, para quem tem gastrite, nunca é bom comer gordura demais, comer esses alimentos que são estimulantes mesmo, que a gente chama de Coca-Cola, esses que têm cafeína, né? Que são os alimentos estimulantes. Então, Coca-Cola, café, não é bom, então é bom tá dando uma evitada. Sempre é interessante a pessoa buscar, nesses casos, um tratamento mais individualizado, porque daí a gente consegue atender exatamente o grau de problema dessa pessoa. Mas, assim, a princípio, é sempre bom evitar fritura, gordura e esses alimentos estimulantes. Nós vamos falar agora também sobre um alimento que está presente no dia a dia da gente, que é o sal. E existe também a questão da porcentagem de iodo no sal. Essa é uma preocupação até do governo federal, que chegou a criar uma lei para reduzir um pouco do iodo no sal de cozinha. Sal demais, a gente sabe, nunca é bom. Vamos acompanhar. Hoje ele recebe o título de vilão e está na lista dos condimentos prejudiciais à saúde. O consumo excessivo do sal pelos brasileiros é o dobro permitido por dia. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição recomenda uma quantidade de 5 gramas de sal por dia, né? O que equivale mais ou menos a uma colherinha de sobremesa. E os brasileiros têm consumido em torno de 12 gramas de sal por dia, o que dá mais que o dobro. O consumo exagerado deixou a alimentação do brasileiro salgada demais. Com isso, cresceu também a ingestão de iodo. O iodo, né, ele é uma substância, é um micronutriente que ele é importante ao organismo, né? Tanto que a Anvisa está pedindo para diminuir, mas antes disso, eles adicionaram o iodo ao sal. Porque se o iodo estiver em excesso, ele pode causar disfunções na tireoide. Mas se ele estiver também reduzido, se a gente não consumir o tanto que a gente precisa, também vai causar disfunções na tireoide. O perigo do sal em excesso aumenta as chances do indivíduo sofrer de hipertensão arterial e danos nos rins, podendo causar outros problemas à saúde. Por isso, o cuidado começa desde o preparo dos alimentos.
5 gramas de sal por dia, que equivale a uma colherinha de sobremesa, é na comida pronta, então ele já está incluso assim no preparo e também no que você adiciona. Uma boa dica é não deixar o saleiro em cima da mesa. Quanto mais sal a gente consome, mais salgado vai ter que ser a nossa comida. Então, sem perceber, a gente sempre vai colocando um pouquinho mais, né? O nosso paladar sempre está mudando. A maioria dos brasileiros tem a necessidade de comer em restaurantes quase todos os dias. E é aí que mora o perigo. Muitos exageram na quantidade de sal. Mas eu tô aqui com a Camila, que é nutricionista, e ela vai montar um prato saudável com a quantidade de sódio que é ideal. Para temperar uma salada, o ideal seria usar um pouquinho de azeite e o limão. Não é necessário acrescentar mais o sal, porque no preparo de muitos alimentos, a gente já coloca o sal. Depois da salada, nós vamos para o prato quente. Aqui é um arrozinho integral, uma conchinha de feijão, um filezinho de frango, cenourinha cozida e um pouquinho de couve. A couve poderia ser substituída por uma batata frita uma vez por semana, não tem problema algum. Só que nós precisamos tomar cuidado para a quantidade de sal, porque tem alguns alimentos, como a couve ou um ovo cozido, que a gente coloca um pouquinho de sal em cima, mas a gente tem que estar atento à quantidade que a gente coloca. E também, se você já pegou uma carne na churrasqueira que já é salgada, né? Então evitar de pegar outros alimentos que você vai colocar o sal também. O ideal seria a gente não acrescentar o sal na comida já que já está pronta. Aí é que tá, né? Como é que a gente consegue fugir de tanto sal se a gente tem tanta opção assim? Salada é assim mesmo? É uma boa dica? Tempera a salada só com azeite, com um pouquinho de repente, um limãozinho. É a saída para a gente escapar? Para evitar o excesso, eu acho que realmente não ter o saleiro à mesa, né? Mas as pessoas que gostam de temperar e que reclamam muito da falta de sabor do alimento, eu tenho uma receitinha, que é fazer o sal de ervas, né? Então, é você misturar em 4 partes, uma parte de sal, tá? Uma parte de alho desidratado em flocos, uma de orégano e uma de manjericão, tudo desidratado. Você bate no liquidificador, tá? E usa para temperar uma salada, uma preparação, uma carne, enfim. Então, você está consumindo 1/4 de sal e 3/4 de tempero, tá? Então, é uma maneira de você usar o sal e realçar o sabor salgado com esses temperos. Só repetindo rapidamente, eu coloco uma partezinha de sal pequena, tá? Então, vamos pensar assim, uma colher de sopa de sal, uma de alho desidratado em flocos, uma de manjericão desidratado e uma de orégano, por exemplo, né? Você pode variar. Bate no liquidificador, vai ficar um pozinho e você põe no saleiro. E esse sal é que você vai adicionar, por exemplo, numa salada. É uma forma de consumir menos, vai estar com mais gosto, com mais sabor. Mais sabor, né? É uma dica para quem não vive sem o saleiro. Mas, realmente, o cuidado é ao adicionar o sal na preparação, principalmente nas preparações que já estão prontas, né, Karina? Então, você tem ali o arroz, o feijão, que já teve tem sal. No preparo a inclusão do sal. Ô, Priscila, só falando, ela falou do orégano, a gente recebe a dúvida que vem da Alessandra de Limeira. Obrigada pela sua participação, Alessandra. E ela diz que gosta muito de temperar com orégano. Ela costuma usar, se de repente faz mal usar sempre esse tipo de tempero. Não, assim, não tem contraindicação, né? Na verdade, é até preferível que ela utilize esses tipos de tempero do que o sal, né? Então, assim, ou fazendo uma preparação como a Edna falou, muito bem, ou mesmo utilizando a própria erva, né? Manjericão, tem alecrim também pode ser utilizado, né? Tem gente que gosta quando vai preparar o sal de ervas. O orégano é uma opção também. Então não precisa se preocupar, não. Não precisa se preocupar. Então, fique tranquila, tá, Alessandra? Você ia falar mais alguma coisa? Eu ia só complementar. Na verdade, o grande problema também do saleiro é porque quando a gente também vai colocar na comida, não perde a medida. Isso. Então, uma tática que é muito importante para quem
vai controlar, para todo mundo, na verdade, quando vai temperar uma salada, é usar muito bem, tudo medido. Aprender assim, a quantas colheres vai estar colocando de cada coisa. É um pouco difícil, mas depois a pessoa acostuma. Porque a gente sempre perde a mão da quantidade. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Olha só, existe também um outro mito que eu gostaria de falar sobre o leite, que recompõe aí toda a falta de cálcio no organismo, assim como os derivados do leite também. Agora, será que isso é verdade? A gente sempre ouve dizer, mas sempre fica a dúvida. Dúvida também com relação ao ovo e ao tradicional cafezinho. Produtos que não faltam na casa da maioria dos brasileiros. O café, por exemplo, é bebido de 4 a 5 doses por dia, o que garante a ele o status de bebida nacional. O ovo deixou de ser vilão e passou a ser mocinho. Leite e seus derivados estão presentes na maioria dos alimentos, mas existem mitos e verdades sobre eles. Segundo Veridiana, a quantidade ideal diária do cafezinho é de 3 a 5 xícaras, que daria 400 miligramas de cafeína por dia, quantidade adequada para o organismo. Porém, as pessoas podem ter reações diferentes com esta bebida. Tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, então elas vão ter algum tipo de reação mais rápida. Então, por exemplo, o café ele é utilizado para melhorar o humor, para alegria, melhora o bem-estar, né? E tem pessoas que o café ele já tem um efeito contrário. Ele tem um efeito depressivo, tem um efeito com dores de cabeça, entendeu? Então depende muito do limite de cada pessoa. O café perde as substâncias benéficas quando é processado? Não, ele é ativado a cafeína no aquecimento. É bom tomar café com leite? O café junto com o leite não deixa com que o cálcio seja absorvido pelo organismo. Então, por isso, crianças não devem consumir café com leite. Então, a gente prefere o leite com chocolate do que o leite com café. Veridiana explica que 1 ou 2 ovos por dia não afeta os níveis de colesterol no organismo e fala qual é a melhor forma de consumir este alimento. Evitar o ovo cru, né? Por causa da salmonela, e preferir sempre o ovo cozido ou o frito. Lembrando que o ovo ele tem que estar totalmente cozido, não pode ter a gema mole, né, que ele pode também causar a salmonelose. É errado guardar ovos na porta da geladeira? Então os ovos eles devem ser guardados em recipientes fechados e dentro da geladeira, na parte média da geladeira, tá? Os ovos na porta da geladeira, eles perdem muito temperatura, então toda vez que você abre a geladeira, você perde a temperatura, porque ele fica longe da refrigeração. A nutricionista esclarece que para adultos o indicado é de 2 a 3 porções de leite diárias, mas não na forma integral. Ele tem bastante gordura, então ele pode engordar, ele pode aumentar o colesterol. Então o ideal seria o quê? Essas 2 ou 3 porções serem na forma do leite desnatado, iogurte desnatado, queijos brancos, né? Que daí você tem uma quantidade de gordura menor. Posso misturar leite com manga? É mito. Então, antigamente, o leite ele era um produto caro, né? Então, os escravos foram condicionados a não consumir o leite. Os senhores de engenho falavam que o consumo de leite com manga fazia mal ou que matava, né, para eles reduzirem o consumo e aumentarem o consumo das frutas, que era uma coisa que tinha em bastante abundância na época. O leite desnatado tem menos cálcio que o integral? O leite desnatado ele só foi desnatado, então ele foi tirado a nata. A nata o que é? Nada mais é do que a gordura do leite, né? Então, por exemplo, você pegar um leite integral e bater no liquidificador, aquela espuma que forma do leite é o que? A gordura do leite. Né? E quando você ferve o leite, quando forma a nata é a gordura do leite. Então, se você ferver um leite desnatado, ele não vai ter nata, entendeu? Mas a quantidade de cálcio não é reduzida, né, no leite desnatado.